Boa noite, irmão, irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você e na sua casa, que você possa refletir nessa noite no amor de Deus, que você possa junto comigo adorar aquele que nos chama todos os dias, aquele que é presente todos os dias em nossa vida. Nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, eu convido você a louvar a Deus comigo. Louvar em uma só voz, em um só coração, em uma só esperança em Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, meus irmãos? Com meu coração eu creio e com minha boca eu confesso, tu és meu Senhor e Salvador. Deixou seu trono, sua glória, e por me amar em homem se tornou, morreu em meu lugar, mas com poder ressurgiu. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, que desceu dos céus à terra, na cruz se entregou, o Cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou, e não há outro. E não há outro. Declare. Com meu coração eu creio e com minha boca eu confesso, tu és meu Senhor e Salvador. Deixou seu trono, sua glória, e por me amar em homem se tornou, morreu em meu lugar, mas com poder ressurgiu. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, que desceu dos céus à terra, na cruz se
Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti, porque não há outro igual a Ti, não há Deus igual ao Senhor. Um Deus que se move em nossa direção, um Deus que é presente, um Deus que é relacional, um Deus que participa da vida, dando amor, se dando em amor por cada um de nós. Nós louvamos o Senhor, o Deus de Israel, louvamos Jesus Cristo, aquele que se deu por cada um de nós. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando aos meus irmãos, que o Senhor possa estar tocando nos corações, Senhor. Peço, Senhor, em nome de Jesus, pelo nosso país. Peço, Senhor, porque temos visto, ó Pai, tanta gente sofrer. Temos visto, ó Pai, tanta gente vivendo, ó Pai, sem direção, em busca, ó Pai, de formas de vida, buscando, Senhor, filosofias de vida que nós sabemos que não vem, ó Pai, falar do Teu amor, da Tua justiça. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que todo aquele que ouvir esse louvor, essa mensagem, ó Pai, que será proclamada aqui, esta oração, Senhor, que possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, porque somente o Senhor pode, somente o Senhor faz maravilha, somente o Senhor liberta, Senhor, do mundo da escravidão, das drogas, da prostituição, da pornografia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, somente o Senhor pode libertar, ó Pai, as pessoas que estão cativas, ó Pai, em seus próprios eus. Somente o Senhor pode, somente o Senhor faz maravilhas, resgatando pessoas, homens e mulheres que estavam perdidos, buscando para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, como é bom louvarmos a Deus, como é bom servirmos a Deus. Nessa noite eu gostaria muito de louvar a Deus com você, cultuar a Deus. E eu peço muito a sua atenção nesse momento. É um momento em que nós paramos para ouvir a voz do Senhor. Que não seja a minha voz que ecoe aí no seu coração, mas a voz do Senhor. Porque só Ele pode mudar as vidas, só Ele pode dar direção, só Ele pode dar sentido à vida. E nessa noite eu gostaria de te convidar a essa mensagem que tem como tema um convite à oração. Talvez nesse período que vivamos seja um tempo em que estamos mais atarefados em casa. Temos muitos afazeres, somos muito cobrados e muitas vezes nos esquecemos de orar. Mas eu gostaria de convidar você a esta noite estar comigo, refletindo no amor de Deus e a orar ao Senhor, que é o único que pode mudar a sua trajetória, mudar o rumo de vida de pessoas que estão perdidas.
E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7 a 12, que diz assim: Peçam e lhes serás dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Pai de misericórdia, nós oramos aqui e pedimos que o Senhor possa agir aqui em nossa vida, que o Senhor possa usar os meus lábios e que eu seja somente um instrumento em tuas mãos, que os meus irmãos ouçam a tua palavra, ouçam a sua voz, e que eles saiam, Pai, renovados, ó Pai, desta palavra. Que eles saiam, ó Pai, cheios, ó Pai, na tua palavra. Que eles saiam, Senhor, e proclamem o teu amor. Na casa, no trabalho, nas ruas, por onde for que eles passarem. Em nome de Jesus. Amém. Um convite à oração. Essa semana nós fizemos uma série de devocionais sobre a ansiedade. E quando nós falamos sobre ansiedade, sobre as preocupações, falamos sobre a nossa vida. Nós, nessas devocionais, falamos sobre a vida, falamos sobre o alimento. Amanhã vocês receberão uma outra devocional falando sobre a vestimenta ou a roupa. E na sexta-feira faremos uma reflexão sobre o amanhã. Mas eu gostaria muito que você tivesse em sua mente: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você. As demais coisas serão acrescentadas. A vida, a roupa, o alimento, o dia de amanhã a Deus pertence. E Ele nos sustentará, porque Ele é vivo, porque Ele é verdadeiro. E diante dessa palavra, ansiedade, que é tão rica de significado, que muitas vezes nós não paramos para pensar, nós vemos que na tradução ela pode ser entendida como um rasgar. Ela pode ser entendida como uma inquietação. Ela pode ser entendida como um constante suspense. Um constante suspense. Na língua anglo-saxã, ela quer dizer estrangular. E quando nós vemos o significado dessa palavra, nos traz à memória aquilo que muitas vezes nós temos vivido, aquilo que muitas vezes nós temos visto em nosso meio e que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Muitas e muitas vezes, diante de algumas situações da nossa vida, nós nos vemos dessa forma. E aqui eu gostaria de pedir licença para você e contar uma história que aconteceu comigo no dia do nascimento da minha filha.
Isso aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás. Eu estava no seminário, estava tendo aula de hebraico. E nós estávamos fazendo na primeira parte a parte gramatical do hebraico, e a segunda parte da aula era a leitura do hebraico. Aquele professor, ele pedia para nós abrirmos a Bíblia em hebraico para lermos, e ele nos corrigia. Mas aproximadamente 8, 8:30 da noite, o meu telefone tocou. Era a Mônica, dizendo que estava com algumas contrações. E eu pedi para ela ir ao hospital. O ônibus que sairia para Jundiaí seria às 10:30 da noite. Fui, conversei com o professor de hebraico, pedi para ele se eu podia sair às 10, para que eu pudesse estar vindo à minha casa, estar cuidando da minha esposa e da nenê que estaria nascendo. E ele deu um ok. Saímos para o intervalo, voltamos, e 10 para as 10 da noite, faltando 10 minutos para eu sair, para vir, para vê-la, ele falou: Eduardo, leia a passagem tal. Eu lembro que eu olhei para ele, olhei para os colegas de classe, espantado, ansioso. Abri a Bíblia e, pelo amor do Senhor Jesus, eu li, e graças a Deus, eu não errei na leitura. Se eu tivesse errado, ele me corrigiria e falaria para eu ler outro texto para me corrigir, se assim fosse. Lembro que terminei a leitura, fechei a Bíblia, peguei minha mochila, desci as escadas correndo, desci a rua do seminário correndo, cheguei ao Vale do Anhangabaú, fui até a estação, peguei o metrô, peguei o ônibus. Uma irmã me buscou na garagem da companhia, me levou até o hospital. E eu comecei a acompanhar a Mônica mais de perto. Ela passou a noite toda em parto, tendo contrações, indo para debaixo do chuveiro, voltando, fazendo alguns exercícios, uma caminhada, mas com muitas dores. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito ansioso. Desde quando ela me falou por telefone, desde quando eu tive que ler aquele texto em hebraico, desde quando eu desci correndo as escadas, peguei o metrô, peguei o ônibus, cheguei até o hospital, a vi. Mas foi uma noite que eu lembro assim com grandes preocupações. Mas uma coisa eu fiz naqueles momentos. Eu pedi, eu busquei, eu bati a porta. Mas eu não gostaria que você olhasse para mim, mas que você olhasse para o Senhor. Porque se eu fiz essas ações foi porque Ele me motivou a fazer isso. Porque Ele falou ao meu coração. E porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. O interessante é que na vida de Jesus, e aqui nós estamos falando do Sermão do Monte, Ele, em muitos momentos, Ele mostra aos seus discípulos que devem orar. Tanto em palavras, como nas suas ações. E o orar é se derramar na presença de Deus. Orar é falar com Deus. Orar é rasgar o coração diante do Senhor. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das nossas angústias, mesmo diante das aflições da vida. Mesmo diante dos momentos em que nós somos postos à prova.
Nós devemos orar, devemos buscar. Temos muitos exemplos na Bíblia de oração. A oração que retrata o Deus que é complacente, um Deus que é relacional, um Deus que se importa com cada um de nós, um Deus que se importou com a vida do seu povo no Egito, no deserto, em meio ao exílio, um Deus que olhou para nós e enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para nos salvar, um Deus que quer ouvir da nossa boca, mesmo sabendo aquilo que nós precisamos, mesmo sabendo que nós dependemos totalmente dele, Ele quer que nós falemos com Ele. E eu gostaria que você olhasse para o Senhor e visse esse Deus de amor. E Ele deixa aqui uma tríplice exortação para cada um de nós, que é o pedir, o buscar e o bater. E eu gostaria de fazer algumas ponderações sobre essas 3 palavras. Pedir indica humildade, indica uma consciência que nós necessitamos tremendamente de Deus, que sem Ele nós não somos nada, e que Ele é o provedor da vida, Ele é o provedor da nossa existência, Ele é o provedor do alimento do dia a dia, Ele é o provedor da nossa casa. Aquilo que temos é porque Ele nos dá, e nós temos que ter essa humildade de olhar para Ele e ver aquele que nos ama, e ver aquele que nos busca e aquele que nos chama a pedir, a nos colocar em nosso lugar, porque somente Ele age, somente Ele pode fazer maravilhas em nossas vidas. Pedir pressupõe uma fé incrível em um Deus que age no tempo, uma fé em um Deus que é pessoal, uma fé em um Deus que nós confiamos a nossa vida. Mas Ele não para só aqui em Jesus, Ele fala para nós buscarmos. Buscar é pedir e também agir. Na semana passada, nós estávamos dentro do carro, eu, a Mônica e a Manuela. E a Manuela sempre faz algumas perguntas assim, que nós ficamos assim, surpresos. Nós oramos com ela, lemos a palavra do Senhor, lemos algumas histórias bíblicas que nós vemos que comovem ela, que ela se emociona, mas dentro do carro ela fez uma pergunta para nós, que foi a seguinte: papai, mamãe, vocês falam que nós devemos falar com Deus, que nós devemos orar a Deus. Mas por que quando eu oro, Ele não fala comigo? Eu olhei para a Mônica, ela olhou para mim e a gente começou a tentar elaborar uma resposta mais lúdica, mais próxima do entendimento dela. Por mais que a pergunta fosse complexa, deveríamos falar de forma lúdica para ela entender. Falamos de sentir,
falamos de ter paz, de ter tranquilidade, de olhar para Deus e ver nas coisas assim como o ar, que é uma resposta à vida, como o sol, como a chuva, que é uma resposta à vida, como o sono, que é uma resposta à vida, como o alimento de cada dia, que é Ele que tem dado, que é uma resposta do dia a dia, como o nosso andar, o nosso olhar, que é uma resposta dele para o nosso dia a dia. Ela ficou olhando e nós encerramos ali aquela conversa e falamos de outras coisas depois. Domingo, na hora da Santa Ceia, eu estava na igreja. Ela estava com a Mônica em casa e a Mônica falou que no momento da Santa Ceia, no momento de falar esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, que é dado por vocês, por amor de vocês, a Mônica disse que ela se emocionou. É Deus falando. Somos nós pedindo, nós buscando e Ele falando aos nossos corações. Mas também Jesus fala para nós batermos na porta. E bater revela a perseverança que devemos ter nas nossas orações. Existem pessoas que oram uma vez, outra. Tem pessoas que desistem de alguns temas da sua vida, de algumas situações da sua vida, dos seus parentes, e se esquecem que devem orar, se esquecem que devem pedir, que devem buscar e que devem bater a porta. Que devem estar diante de Deus de uma forma tão intensa que Ele responde às orações, que Ele age em nosso tempo. O verdadeiro adorador, e aqui palavras de Hendrickson, um teólogo, ele diz que o verdadeiro adorador bate repetidas vezes até que a porta se abra. E ele coloca essas palavras no gerúndio, ele coloca pedindo, buscando, batendo o tempo todo. Somente Deus responde às nossas orações. Somente Deus age. Somente Deus pode mudar a nossa perspectiva de vida. Mas Jesus continua. Vocês sendo maus, ele fala bem assim, dão aos seus filhos pão e peixe, ao invés de uma pedra e de uma serpente. Imagine o Pai que está no céu, que é bom, que é excelente, que é vivo, que é verdadeiro, que nos ama. Ele nos dará o suficiente para a vida. O Pai que é bom nos dará o que é suficiente para a nossa vida. Porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é vivo. E eu gostaria de concluir essa mensagem olhando para esse Deus que há 5 anos atrás e alguns meses eu com uma grande ansiedade ao saber que minha esposa estava com algumas contrações, saber que ela estava no hospital, saber que a minha filha estava para nascer, eu fiquei ansioso. E o Senhor colocou em meu coração o pedir, o buscar e o bater constantemente
naquela trajetória e no momento que eu estava com ela a madrugada inteira. Esse mesmo Deus que tocou em meu coração é o mesmo Deus que está tocando em seu coração agora. Talvez você está ansioso ou ansiosa por causa do seu relacionamento aí com o seu marido. Mas eu gostaria de pedir a você, continue, persevere, peça, busque, bata na porta do Senhor. Talvez a sua luta aí está com seus filhos que estão distantes do caminho do Senhor, que não querem mais ouvir falar do nome do Senhor. Que você continue a pedir, a bater e a buscar a Deus. Talvez aí na sua casa os relacionamentos eles não estão bons hoje. Talvez vocês se desentenderam por alguma coisa, talvez fútil, pequena, mas eu gostaria de convidar você e, se possível, pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, a se ajoelhar e pedir para que Deus possa restaurar esse relacionamento. Buscar em Deus o relacionamento correto. Bater na porta do Senhor com perseverança, porque Ele está presente. Porque Ele, o Deus Altíssimo, foi aquele que, nos amando, enviou o seu Filho para nos ensinar. Mas o seu ensinamento foi além. E aqui duas coisas que eu gostaria de encerrar. Jesus, o Filho de Deus, o enviado, aquele que trouxe a boa nova, aquele que trouxe esperança aos cativos, libertando-os. Ele foi o pão da vida. Ele se deu por amor a mim e a você. Ele esmagou a cabeça da serpente diante da vitória na cruz, nos dando vida, rasgando o véu que havia do Santo dos Santos, nos dando acesso ao pedir, a buscar e a bater na porta. Que o Senhor fale com você, que o Senhor continue a usar você aí na sua casa, no seu trabalho, no transporte público, por onde for que você andar. Persevere. O Senhor está ouvindo a tua oração. Persevere. Ele está respondendo a sua oração. Viva o Evangelho. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, que é rica. Nos ensina cada dia mais a confiar no Senhor, a ser perseverantes, a pedir, a buscar e a bater a porta, a termos intimidade contigo, ó Senhor Jesus. Quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes ficamos ansiosos e não conseguimos perceber a tua presença, mas eu peço ao Senhor, toque nosso coração. Toque em nossa vida. Em nome de Jesus, responda, ó Pai, as orações. Em nome de Jesus, traga renovo. Em nome de Jesus, fale cada um de nós.
é a nossa oração, é o nosso pedido, é a nossa busca, é o nosso bater. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, aquele que é presente, aquele que nos ajuda com gemidos inexprimíveis quando pedimos, quando buscamos, quando batemos a porta. Esteja com você na sua casa e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Jesus volte. Amém.